Glicemia no alvo, o que é isso? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à Live D20, onde aos domingos a gente conversa sobre o tratamento medicamentoso, a alimentação e o exercício físico no diabetes. Meu nome é Roberto Doro, eu sou um profissional de educação física, especialista na prescrição e no acompanhamento do exercício físico para quem tem diabetes, e eu tenho diabetes tipo 1 já há mais de 40 anos, então eu sei bem o que você sente ou pelo que você passa. Eu resolvi responder essa pergunta, falar um pouco sobre o tempo no alvo, a importância da glicemia no alvo, porque esses dias mesmo eu vi aí várias perguntas, né? As pessoas, em vários grupos que eu participo aí de pessoas com diabetes, e o pessoal perguntando, o que é esse negócio de tempo no alvo? Minha endócrino falou que é para eu ficar lá entre 70 e 180, mas isso aí é para todo mundo, não é? Então, primeiro vamos entender o seguinte. Por quê? Né? O que é esse tempo no alvo ou glicemia no alvo? Então, sempre é recomendado para quem tem diabetes que de primeiro momento, eu falo primeiro momento porque a gente sempre tenta, a gente tem que entender o seguinte, diabetes é um problema metabólico que vai te deixar hiperglicêmico, ótimo, isso aí não é novidade nenhuma para a gente. Agora o detalhe é, como é que eu sei se eu tenho um bom tratamento ou não? Normalmente o médico, de primeiro momento, ele vai se basear, né, vai depender um pouco aí do tipo de diabetes que você tem, porque esse negócio de tempo no alvo ou glicemia no alvo, ele é bastante aplicado em quem tem diabetes tipo 1. Porque quem tem diabetes tipo 1 aplica insulina exogenamente, fica lá hiperglicêmico facilmente, fica fazendo hipoglicemia uma atrás da outra. Então, o tempo no alvo, quer dizer, por que essa glicemia acima de 70 e abaixo de 180? Porque esses valores, eles são valores fisiológicos. Ah, tá, mas eles só servem então para quem tem diabetes tipo 1, para quem tem diabetes tipo 2 não serve? Também serve. Eu vou explicar o porquê. Por que esses valores, né? Abaixo de 180 e acima de 70? Primeiro, a glicemia de quem não tem diabetes, naturalmente ela tende a ficar subindo e descendo. No momento que você come, no momento que você passa nervoso, leva um susto, acaba muitas vezes liberando, né? Nosso corpo libera aí hormônios que não deixam a insulina lá fazer o efeito dela, ou atrapalham o efeito da insulina, então, consequentemente, você tende a ficar com a glicemia mais alta. Só que para quem não tem diabetes, o corpo aumenta naturalmente essa quantidade de insulina. Então, liberou lá um monte de hormônio que você ficou bravo, está nervoso, alguma coisa, tem um hormônio que não deixa a insulina trabalhar, o corpo compensa mandando aí um monte de insulina para o sangue, até conseguir fazer com que a glicemia fique lá dentro do normal. Agora, quem tem diabetes perde esse mecanismo de controle. Então, o pâncreas libera lá glucagon, que é um hormônio que faz a glicose que está no fígado sair do fígado e ir para o sangue, aumentando a quantidade de glicemia numa situação que já está aumentada. E na insulina, tem resistência à ação da insulina instalada quando tem diabetes tipo 2, ou então não tem insulina o suficiente quando você é diabetes tipo 1 e depende ali da insulina exógena. E por que então, da onde vem esses valores aí, 70 e 180? Vamos entender o seguinte. O nosso corpo ele sempre vai buscar situações de equilíbrio. Então, o natural, para a quantidade de açúcar no sangue, o corpo entende que o normal é acima de 70 até 180. A partir de 180, o sistema nervoso central recebe a informação, ó, tem muito açúcar aí circulando, tem que tirar esse açúcar daí. Normalmente o que ele vai fazer? Usar dois mecanismos inicialmente. Um é mandar sinal para o pâncreas produzir mais insulina. Mas como eu disse anteriormente, talvez, se você tem diabetes tipo 1, que nem no meu caso, vai sinalizar lá e não tem como produzir insulina. Não tem célula beta-pancreática o suficiente para fazer isso. E quem tem diabetes tipo 2, muitas vezes até vai tentar aumentar um pouco a ação da insulina, mas pela a resistência à ação da insulina estar instalada, não consegue manter a glicemia dentro do que é normal. Tá bom, e aí como é que o corpo vai resolver isso? Numa situação emergencial, os rins, que são os órgãos responsáveis por filtrar o nosso sangue, transformar esse sangue em urina, durante esse processo de filtragem dentro de um padrão de normalidade, o rim ele normalmente tem lá receptores para reabsorver glicose e reabsorver sódio. Quando a glicemia atinge 180 mg por decilitro, numa situação de emergência, o corpo tenta fazer o quê? Liberar glicose pela urina.
Então os rins param de reabsorver, né, reabsorve uma quantidade bem menor de glicose e de sódio e deixa sair uma grande quantidade de sódio e glicose pela urina. Por isso que há muitos anos atrás, como é que se fazia o diagnóstico de quem tinha diabetes? O pessoal fazia xixi ali perto de um formigueiro, se as formigas viessem pro lado da onde a pessoa tinha urinado ali, automaticamente sabia que aquela pessoa tinha diabetes. Porque a partir de 180 começa a liberar a glicose pela urina. Então, a referência é essa, é uma situação fisiológica. Qualquer pessoa com diabetes. Quem não tem diabetes não vai chegar a esse valor. O normal é sempre ficar abaixo de 140 mg por decilitro. Quem tem diabetes, a partir do momento que chegou em 180, começa a liberar pela urina. Então é uma situação fisiológica. Só que o quanto isso acaba prejudicando o funcionamento do nosso sistema. Porque a gente tem que entender que se o açúcar está no sangue, o sangue ele vai para todos os lados do nosso corpo. O nosso sistema nervoso central, nosso cérebro, ele fica feliz com isso, porque tem alimento mais que o suficiente para ele. Nosso cérebro ele usa o açúcar ali que está circulando no sangue, independente de ter insulina ou não. Então, quanto mais açúcar tem, mais tranquilo o cérebro fica. Só que qual é o grande problema dessa situação? No nosso corpo, no nosso sistema circulatório, onde para o sangue chegar nos diferentes lugares, em lugares onde se tem vasos maiores, mesmo tendo uma quantidade aumentada de glicose, pouco vai atrapalhar. Agora, em situações onde a glicose e os vasos são menores, por exemplo, imagina assim, nosso coração, saindo lá do coração tem a artéria aorta, que é a maior artéria, então ela é grandona, sai sangue tranquilamente. Se tem um monte de açúcar ali, não vai fazer diferença. Agora pensa, por exemplo, nos nossos olhos. Como é que o sangue chega nos nossos olhos? Através de uns vasos super pequenininhos, que são chamados de capilares. Eles têm esse nome porque eles lembram muito um fio de cabelo onde passa sangue dentro. Numa situação dessa, tendo um monte de açúcar passando nesse capilar, por exemplo, o que vai acontecer? Vai entupir o vaso. E aí o corpo tenta de que maneira? Está entupido? Vamos criar novos caminhos. Aí tenta criar novos vasos. Só que numa situação onde o açúcar no sangue está alto, a construção dessa estrutura, desse novo vaso sanguíneo, vamos chamar assim, ele vai automaticamente ser muito frágil, porque o corpo não está metabolicamente organizado. E aí o que acontece? Começa a ter aí pequenas hemorragias. E claro, essas hemorragias elas vão levando aí a um déficit de visão, aonde a gente conhece aí por uma complicação crônica do diabetes chamada de retinopatia diabética. Isso também acontece lá nos nossos rins, porque também é um lugar que tem pequenos vasos sanguíneos e assim por diante. Então, fisiologicamente, o que é tentado fazer com quem tem diabetes? Fazer o máximo possível para que o tratamento dessa pessoa ele fique a maior parte do tempo sem deixar o açúcar no sangue ficar acima de 180. Esse é o primeiro passo. Qual é o segundo passo? Tentar ficar abaixo de 180 a maior parte do tempo. E, principalmente, qual é o grande problema de quem tem diabetes? Na maior parte das vezes depois que a gente come. Toda vez que a gente come, tem que controlar que tipo de alimento você está consumindo, quanto ele tem lá de carboidrato, porque esse carboidrato ele vai se transformar em açúcar. Então, se você já vai comer, você está com 160 de glicemia, mesmo que você consuma uma quantidade pequena de carboidrato, esse carboidrato ele vai virar açúcar no nosso sangue e vai automaticamente passar de 180. E toda vez que passa de 180, mexe com toda essa situação do nosso organismo. Então, o primeiro momento é fazer um tratamento aonde, mesmo pela manhã, né, antes ou depois das principais refeições, como referência, nós conseguirmos manter a glicemia abaixo de 180. Conseguiu? Ótimo. Qual é o próximo passo? Tentar manter abaixo de 160. Então, o nosso objetivo como portadores de diabetes é sempre ficar com os valores mais próximos do que é normal. Então, por exemplo, quem não tem diabetes acorda de manhã com glicemia menor do que 100 mg por decilitro. Mas e quem tem diabetes? É um desafio para a gente conseguir isso. Mas, quanto mais vezes você acordar de manhã e medir sua glicemia e ver que está próximo de 100, está 110, 115, 120, de uma maneira geral, menor do que 140, você já está com um bom controle do seu diabetes. Depois que você come, conseguiu manter inicialmente abaixo de 180, pô, não estou conseguindo. Então, vamos usar as ferramentas que a gente conhece para poder justamente fazer com que consiga, depois da refeição, ficar com essa glicemia menor do que 180. A partir daí, valores menores do que 160.
Por que todos esses números? Porque a referência do controle está relacionada ao que o teste, né, o exame que é chamado de hemoglobina glicada. E essa hemoglobina glicada, que é aquele que aparece lá no exame, hemoglobina glicada, sei lá, 7%, 8%, 9%. O que aquilo quer dizer? Aquele percentual que a gente tem, ele mostra o quanto de açúcar se ligou a uma estrutura no nosso corpo que chama hemoglobina. Por isso que chama hemoglobina glicada. Quanto de açúcar tem na hemoglobina. Esse exame, ele mede a quantidade de açúcar que ficou preso na primeira camada da hemoglobina com referência nos últimos 3 meses. Então não adianta você, eu vou fazer exame de sangue, então eu vou ficar sem comer nada hoje à noite, porque aí amanhã de manhã minha glicemia vai estar baixinha. Sem dúvida alguma vai estar. Só que o exame de hemoglobina glicada vai mostrar quantas vezes você comeu pra caramba lá à noite e acordou de manhã com 200 e pouco de glicemia. E o que acontece com esse teste? Ele pega um valor médio de glicemia. E a referência, por que os médicos falam, sempre bom 7% ou menor do que 7%? Porque 7% de glicosilação da hemoglobina, o resultado do exame, ele dá uma média de glicemia de 154 miligramas por decilitro. Então isso aí, valor médio. Então mesmo que uma hora você meça, tá 200 e pouco, daqui a pouco tá 80, tá 100 e alguma coisa, mas na média tem que fazer o possível para ficar em torno de 154. Por isso que eu falei, a todo momento, se você conseguir medir e tiver abaixo de 140, você está com um ótimo controle do diabetes. Porque certamente você está com a hemoglobina glicada menor do que 7%. Então essa é a referência. Só que muitas vezes, com essa ideia de sempre tentar deixar a glicemia cada vez mais baixa, principalmente depois que a gente come, pode acontecer, de acordo com o tipo de tratamento que você está fazendo, você ter episódios de hipoglicemia, quer dizer, glicemia ficar abaixo de 70 miligramas por decilitro. E esse valor ele é muito ruim para a gente, porque com valores abaixo de 70, o nosso cérebro começa a ter dificuldade a estar trabalhando. De primeiro momento é um desconforto. Então ele vai fazer com que você tenha reações semelhantes a quando a gente leva um susto ou quando você precisa se preparar para lutar ou para correr. Ele vai fazer a sua frequência cardíaca aumentar, você começa a transpirar, você começa a ficar irritado. Então tudo isso acontece para mostrar que está diminuindo a quantidade de açúcar no sangue, que você precisa comer algum alimento para poder fornecer açúcar para o nosso sistema. E isso não é bom, porque traz um desconforto muito grande. Para quem tem diabetes, principalmente tipo 1 e usa insulina, o risco de fazer hipoglicemias mais graves, por exemplo, com valores menores do que 55 miligramas por decilitro, ele aumenta bastante. Isso é ruim, porque a qualquer momento a pessoa pode, de repente, sair do ar. Então você fica confuso, às vezes não sabe direito o que está falando ou o que está fazendo. Isso é perigoso para a nossa vida. Então, a referência é acima de 70 e abaixo de 180. Agora, muitas vezes existem pessoas com diabetes, que isso aí é de uma maneira geral, a maior parte de nós que temos diabetes temos que ter dessa maneira, quer dizer, então, para conseguir um bom tratamento do diabetes, o que a gente precisa fazer? Tomar lá o medicamento, seja o antidiabético oral ou a insulina, aplicar direitinho as insulinas, medir a glicemia para poder ter referência de como está o nosso tratamento, controlar a nossa alimentação e fazer o exercício físico. Dessa maneira, a gente vai conseguindo cada vez mais manter os valores da glicemia a maior parte do tempo, principalmente objetivando valores menores do que 180. Só que para algumas pessoas, qual é o grande detalhe que a gente tem? Muitas vezes o médico vai falar para a pessoa, olha, você mantém seu valor de hemoglobina em torno de 8% ou 7,5%, é um valor bom. Mas espera aí, vai falar, mas espera aí, você não falou que isso aí é ruim? De uma maneira geral mas existem pessoas com diabetes tipo 2 que já tem um risco cardiovascular muito aumentado, a pessoa já é hipertensa, já tem outros problemas circulatórios envolvidos. Então, essa situação, a vida da pessoa, ela já naturalmente fica em risco. Principalmente se ele fizer um episódio de hipoglicemia. Então, talvez, de acordo com a avaliação do médico que te acompanha, ele de repente fala, olha, para você mantendo a sua hemoglobina glicada em torno de 8%, tá bom. Vai estar uma glicemia mais alta? Vai, mas com menos risco de fazer hipoglicemia, que pode ser
muito perigoso para a sua saúde, de repente você ter um infarto aí, ou um derrame, né? Ou mesmo um AVC isquêmico. Então, quer dizer, ter algum problema que vá, sim, prejudicar a sua saúde, não só naquele momento, mas para o resto da sua vida. Então, isso, claro, a gente não quer. Então, de uma maneira geral, né, quando foi perguntado, assim, que eu vi que as pessoas têm dúvida em relação a tempo no alvo, a por que os médicos normalmente orientam para ficar acima de 70 e abaixo de 180, é exatamente para evitar que esses episódios de hiperglicemia e de hipoglicemia aconteçam, que eles por si só, né, momentos que você mede a glicemia, tá 200 e pouco, eu vou lá, aplico insulina, ou eu não como nada com carboidrato, como mais proteína, como alimentos lá, verduras, né, legumes que tem mais vitaminas e minerais, e aí a glicemia baixa. Se ela começar a baixar muito rápido e aumentar muito rápido, isso também atrapalha a médio e longo prazo a nossa saúde. Então, por isso que eu sempre falo para vocês que o que normalmente vai fazer a gente ter um bom controle de diabetes? Medicamento, tomar o medicamento no dia, no horário certo, lá que é para ser tomado, porque às vezes o pessoal vem para fazer exercício e a gente fala, e aí, você tomou o medicamento? Ih, esqueci. Eu vim fazer exercício, achei que não precisava tomar. Não. Medicamento tem que ser tomado do jeito que foi prescrito pelo médico, no horário que foi prescrito por ele. Isso tem que ser feito. E da maneira que foi feito. Muitas vezes as pessoas que tomam metformina têm desconforto, principalmente gástrico, né? Então fica meio ruim, se sente lá meio estranho. Então, geralmente é orientado para tomar lá durante a refeição. Porque aí dessa maneira diminui esses desconfortos. Então, se o médico pediu para ser feito dessa maneira, você faz dessa maneira. Vai fazer a aplicação da insulina? Usa as unidades que foram pedidas, no horário que foi pedido. Dessa maneira, você está respeitando o tratamento medicamentoso. Segundo, controle alimentar. Eu vejo que muitas pessoas com diabetes têm muita dúvida em relação ao que vai comer. Hoje a gente tem que lembrar que a gente tem a nosso favor a internet. Então o que você vai comer? Eu vou comer batata, eu não sei quanto tem de carboidrato. Eu sei que tem, mas não sei quanto tem. Então o que você faz? Vai lá no Google e coloca lá tabela nutricional batata. Vai aparecer um monte de site ali, a informação para uma determinada quantidade de gramas, quanto tem de carboidrato naquele alimento. E aí você controla isso, consome uma quantidade menor. Ou em momentos que a glicemia está mais alta, come mais alimentos com proteína, né, come carne de preferência, né, carne branca, então peixe ou então frango, né, evita ficar comendo carne vermelha tem muita gordura, isso aí também acaba muitas vezes atrapalhando. Então isso são coisas, come ovo é um ótimo alimento, ele é super rico pra gente, né, em nutrientes, tem bastante proteína, não vai te dar fome tão cedo e também não vai atrapalhar muito na sua glicemia, se ela está um pouco mais alta. Então é nisso que a gente tem que começar a se pegar. Mas eu vou comer só ovo? Não, come ovo, come lá salada, come alguma outra coisa junto, não tem problema. Não é? Então é questão de você entender como você pode fazer para que a sua glicemia, o mais importante, a sua glicemia ficar sempre abaixo de 180. Então use esses recursos, o medicamento, a alimentação. Agora minha glicemia está 80 e pouco, eu vim comer, ótimo, então pode comer um pouquinho mais de carboidrato. Até aí tudo bem, mas sem comer para ficar com 300 depois que come. Senão nada vai adiantar. E junto com tudo isso, o exercício físico. O exercício físico ele é a ferramenta mais poderosa que a gente tem para ajustar as nossas glicemias. Então você consegue sim com o exercício, mesmo que você fale, mas eu não gosto de fazer exercício, isso aí para mim enche o saco. Ótimo, anda. Vai andar? Anda rapidinho, pelo menos 30 minutos por dia. Isso aí já vai te ajudar a sensibilizar os receptores de insulina e ajudar a você a ter uma glicemia um pouco mais controlada. Então, o conteúdo que eu tinha para trazer hoje para vocês era esse. Então, espero que eu tenha deixado assim claro em relação a o que é a glicemia no alvo para quem tem diabetes, o porquê que é recomendado esses valores, porque a referência é os 7% de glicosilação, então isso aí é um bom controle do diabetes. Quanto mais a gente conseguir deixar a nossa glicemia abaixo de 180, maior a sua chance de ter um valor médio de 154 mg por decilitro e, consequentemente, ter um bom controle do seu diabetes. E mesmo que a sua glicemia fique um pouco mais alta, mas você consiga mantê-la abaixo de 180, fisiologicamente, seu corpo vai conseguir trabalhar muito semelhante a uma maneira do corpo de quem não tem diabetes. Então, dessa maneira, a gente consegue sim
conviver melhor com diabetes, tendo aí muito menos desconforto, tá bom? Então, muito obrigado a você que acompanhou até agora. Se você gostou desse conteúdo, não esqueça de curtir, de compartilhar, né? Quer dizer, manda para outras pessoas que você conhece, aí, que tem diabetes, que tem dúvida sobre o tempo no alvo, né? Essa glicemia entre 70 acima de 70 e abaixo de 180, por que isso acontece? Não é que isso, a ideia é levar informação para mais pessoas que têm diabetes, tá bom? Então, muito obrigado e a gente se vê no próximo domingo aí às 20 horas, na próxima Live D20. Um abraço e até mais!